Boa noite, amigos, irmãos que acompanham os nossos estudos em nosso canal. Nós temos feito um primeiro devocional sobre oração e vimos naquela oportunidade os 3 elementos de uma oração que agrada ao Criador. Orar na vontade de Deus, orar com fé em Deus e orar em comunhão com Deus. De forma diferente hoje, nesta noite, sem esgotar o assunto, nós vamos ver o contrário hoje. A oração que Deus não responde. São 3 barreiras que eu quero mostrar para vocês com relação à oração. 3 atitudes que a palavra de Deus declara, onde o Criador vai rejeitar a oração da pessoa. Deus é sim um Pai amoroso. Ele deseja atender o clamor de seus filhos. Porém, não podemos esquecer de outros atributos de Deus que constituem a sua pessoa. Deus é justo, Deus é santo, Deus não tem parte com o mal, Deus abomina o pecado e muito mais. Por isso, uma teologia adequada sobre oração levará em conta toda a revelação da Bíblia sobre a pessoa de Deus, e não só o seu amor. Vejamos então a revelação inspirada do Senhor. Nesta noite, eu estou trazendo para você a tese de que Deus não responde todas as orações que lhe desagradam. Quais atitudes são reveladas na Bíblia que desagradam a Deus na oração? Neste pequeno devocional, vou mencionar 3 elementos presentes na oração que desagrada a Deus. E eu reforço que de maneira nenhuma estamos terminando o estudo sobre oração. Em primeiro lugar, desagrada a Deus a oração que contém a repetição formalista. Isso está lá em Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. A repetição formalista desagrada a Deus. Vejam o texto. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Sabe, irmãos, amigos, o religioso perdido reza, o cristão regenerado ora. As rezas e ladainhas são muito conhecidas em nosso país de tradição religiosa católica romana. O problema é quando a tradição vai contra a palavra de Deus. É exatamente isso que acontece nas rezas. As pessoas repetem palavras e frases e muitas vezes estão com o pensamento longe do Criador. A reza é um ritual formal, enquanto a oração é uma conversa íntima, amorosa e prazerosa com o Pai, que tudo sabe e tudo pode. Até o Pai Nosso, constante na palavra de Deus, oração conhecida e ensinada por Jesus em Mateus capítulo 6, pode ser rezado, pode ser feito de forma ritual, uma repetição formalista, como estou descrevendo aqui. Muitas vezes eu mesmo rezei o Pai Nosso quando era religioso, mas condenado. Com certeza, aquelas palavras que eu fazia nunca chegaram à presença do Criador, porque era uma repetição sem ter a orientação do pensamento. A reza erra muito também
porque normalmente é dirigida a seres, a pessoas que não são Deus, o que constitui o pecado da idolatria. A Bíblia repetidamente ensina que há um só Deus, constituído de suas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Todas as orações da Bíblia, sem exceção, são direcionadas para Deus, o Pai, ou a pessoa de seu Filho Jesus Cristo, nosso Deus eterno. Maria, Francisco de Assis, Expedito ou qualquer outro cristão fiel que já passou por esta vida não são divinos. Não adianta orar para eles, os santos, porque eles não são onipotentes. Por isso não podem atender a qualquer pedido. Não são oniscientes e onipresentes, por isso não ouvem e não vão saber das nossas necessidades. Cristãos fiéis, como estes que eu citei, estão na presença de Deus, no céu, e não têm contato conosco, seres humanos ainda peregrinos nesta vida. Quando alguém reza a outra pessoa, ainda que a pessoa tenha sido um crente fiel, atribui a ela atributos de divindade. Fato que desagrada o Criador, que não divide sua glória com ninguém. Este pecado, o de rezar a outra pessoa que não Deus, tem nome na Bíblia e se chama idolatria. A idolatria, até está presente nos 10 mandamentos. Vejam Êxodo capítulo 20, nos versículos 3 a 5, o que Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Vejam, o Criador proibiu ter outros deuses diante dele. O Criador proibiu não só isso, mas também fazer qualquer tipo de imagem para veneração, para adoração, para culto, como nós vemos constantemente em nosso país. Deus proibiu pessoas de se encurvarem perante os ídolos, as estátuas de escultura. Isso é pecado, é a idolatria. E a repetição formalista é a primeira atitude revelada na Bíblia que desagrada a Deus na oração. Então decida nessa noite, ore falando com Deus, com seu Pai amoroso, conversando com Ele, expondo seus pensamentos, seus desejos, suas angústias, seus anseios. Fale com o Pai e Ele vai te ouvir. Em segundo lugar, além da repetição formalista, outra barreira na oração é a petição egoísta. Vejam só o que Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 3, declara sobre isso. Eu leio o texto para vocês. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. A comunidade destinatária da carta inspirada por Deus de Tiago estava com muitos problemas.
além das provações, das brigas, eles estavam orando de forma egoísta. Por isso não recebiam de Deus as suas petições. Não é errado fazer petições a Deus, porém os interesses do Senhor devem vir primeiro. Um grande inimigo do homem é o egoísmo. Vivemos num mundo humanista, ou seja, o ser humano está no centro. Até em muitas denominações que se dizem cristãs, evangélicas. É o homem o centro. Mas, diferente disso, cristianismo bíblico é Jesus no centro, não o homem e sua satisfação pessoal. Vivemos uma geração onde a satisfação dos desejos individuais é privilegiada e o amor ao próximo renegado. Orar por nossos interesses, desde que eles não sejam egoístas, não é errado. As necessidades não são egoísmo. A comida no prato, a saúde para servir a Deus, ter um trabalho digno, uma habitação, entre outros pedidos, são orações piedosas porque encontramos respaldos na palavra de Deus para fazer tais pedidos. Mas o que Tiago disse é completamente diferente disso. A relação egoísta é fruto de um coração de uma pessoa egoísta. E quais são as principais evidências de uma pessoa egoísta? Ela é uma pessoa de difícil convivência, porque ela não ama o próximo. Ela está sempre brigando, discutindo com outros para que a sua vontade prevaleça e seja feita. A pessoa egoísta também tem o desejo de satisfazer a si próprio e não de glorificar a Deus. E nós existimos. O crente foi criado por Deus, o cristão, para glorificar o seu Criador, para exaltar, para adorar a Deus. Jesus explicou que amar o próximo não é amar a si mesmo, é a consequência de quem ama a Deus de verdade. Vejam Mateus 22, de 36 a 40, o que Jesus disse sobre os grandes mandamentos da lei. Alguém perguntou para ele, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Como pode um cristão orar desejando ter iates milionários quando um irmão a seu lado está passando fome? Será que esse pedido está refletindo amor ao próximo e a Deus? Obviamente está sendo um pedido egoísta. Irmãos, nós precisamos orar, decidir orar, amando a Deus. E nós amamos a Deus quando amamos o próximo. E o amor bíblico é ação, é mandamento, não é sentimento. Amor bíblico é você agir para favorecer, para abençoar, para fazer feliz o próximo, aquela pessoa que Deus coloca na sua vida, seja ela parente ou não. Nós já vimos duas atitudes aqui de orações que desagradam a Deus: a repetição formalista e a petição egoísta. Agora, eu quero citar mais uma terceira atitude de uma oração que desagrada a Deus: a desconsideração machista. Vejam só o que o apóstolo Pedro agora, inspirado por Deus, diz sobre oração, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas, com as esposas, com entendimento, tendo consideração à mulher, como vaso mais fraco,
como sendo vós os seus herdeiros, os seus co-herdeiros da graça e da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O texto aqui que eu li diz que o marido deve ter consideração para com a sua esposa. Algumas outras versões trazem o sentido de que o marido, o esposo, deve proporcionar, dar, conceder, tratar com honra a sua esposa. E a palavra, quando isso não acontece, a palavra interromper tem um significado interessantíssimo no original. Significa fechar uma estrada para que o exército não possa passar. Refere-se ao bloqueio das estradas pelos soldados impedindo a passagem de outras tropas inimigas. Então, quando o homem trata a sua mulher com uma desconsideração machista, ele fecha as portas para ser ouvido no céu. A oração é importantíssima para todo crente, especialmente no lar. Marido e esposa devem estar em oração para receber as bênçãos de Deus na luta contra as trevas, principalmente nesta época de intensa guerra contra a família. O esposo deve estar disposto a morrer pela esposa. Vejam o que Deus nos ensina em Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o amor que o esposo deve ter à esposa deve ser semelhante ao que Cristo amou a sua igreja, ou seja, deu a vida por ela. A esposa, da mesma forma, deve obedecer à palavra de Deus e se submeter ao seu esposo. No mesmo texto, em Efésios capítulo 5, Paulo fala assim sobre as esposas, no versículos 22 e 23. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. A liderança do esposo cristão não é uma tirania ou uma ditadura. O modelo de liderança deixado por Cristo a seus filhos é a servidão amorosa. Jesus deixou isso declarado, e nós vamos ver daqui a pouco, em Marcos capítulo 10, do versículo 42 ao 45. O modelo de liderança bíblico é muito diferente do modelo de liderança do mundo, ditatorial, tirano. E não é assim que o marido crente deve conduzir o seu lar. Vejam só o que Jesus disse nesse texto de Marcos 10. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sobre seu domínio, e sobre ele os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. A Bíblia faz uma clara distinção entre autoridade e autoritarismo, que podemos definir o autoritarismo como sendo o uso errado ou o abuso da autoridade. Alguém autoritário é alguém que se firma numa autoridade forte, ditatorial, dominadora, impositiva. Assim como Deus é o cabeça de Cristo e Cristo o cabeça do homem, com o exercício de uma autoridade abençoadora e não dominadora ou ditatorial, assim também deve ser o exercício da autoridade do marido no lar. O Senhor Jesus ensinou-nos que os valores do reino de Deus são diferentes dos valores
do sistema mundano e da nossa inclinação carnal. Jesus claramente advertiu-nos a não buscar dominar os outros, nem tampouco usarmos de autoridade para sermos servidos. Pelo contrário, ele nos ensinou a exercer uma liderança servidora, sermos exemplo na liderança. Portanto, o principal papel do homem como cabeça do lar é liderar servindo, amando sua esposa, seus filhos. Liderar, obviamente, envolve a tomada de decisão. Só não envolve abuso, tirania, falta de respeito, falta de honra. Sabe aonde surgem os problemas no lar, amados? Deus colocou o homem para ser o líder, para conduzir a família à presença de Deus, para que o homem apresente sua esposa e filhos também de forma santa, imaculada ao Senhor. O homem não deixa de ser o líder representativo de Deus em seu lar. E quando o homem tem a missão e toma a decisão de dirigir a sua família nos caminhos do Senhor, a mulher deve sim se submeter à autoridade do lar. Mas os problemas começam quando a diferença entre qual Senhor se está seguindo. Mulheres, a sua grande luta, pode ter certeza disso, é contra o pecado da sensualidade. E se seu marido, se seu esposo quer conduzir a família de forma que ela seja agradável, santa a Deus, você deve se submeter a ele. Mas todo o problema começa quando a mulher quer seguir a outro Deus, não a Jesus, e quer ser como o mundo, quer se vestir como o mundo, quer ser sensual como o mundo, quer frequentar locais do mundo. Aí os problemas começam a surgir em um lar. Por isso, é muito importante que marido e mulher, esposo e esposa, estejam sob o domínio de um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Aí o marido vai liderar em amor e a esposa vai se colocar submissa a ele, entendendo que ele é o representante de Deus na sua vida. Certa vez, um homem foi visitar o pastor dizendo que queria se divorciar da sua mulher. O pastor então disse: mas a Bíblia diz que você deve amar sua esposa, como Cristo amou a igreja. Então o esposo respondeu: ah, pastor, o senhor não conhece aquela megera, aquela mulher. Ela não é mais minha esposa, ela decidiu não ser minha esposa. O pastor então disse: então você não consegue amá-la como sua esposa? Lembre que Jesus nos mandou amar o próximo. Você não pode continuar a amar ela como o seu próximo? O pastor perguntou. O homem disse: olha, pastor, aquela mulher já abandonou o meu lar. Ela não está nem perto mais de mim, não é mais minha próxima. Então, o homem disse assim, o pastor disse assim para o homem: Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos. Ame a sua esposa até o fim, porque quem ama jamais erra. Então ore, amados irmãos, temendo a Deus, levando em consideração a palavra de Deus. E nós, assim, concluímos o nosso estudo nessa noite, lembrando para você 3 atitudes de orações reprovadas por Deus. 3 atitudes que se constituem barreiras na oração.
3 atitudes que impedem você de receber as bênçãos de Deus. Nós vimos, em primeiro lugar, a repetição formalista. Decida orar falando com Deus. Nós também vimos que desagrada a Deus a petição egoísta. Decida orar amando a Deus. E isso vai se refletir na sua oração quando você ama o próximo. E em terceiro e último lugar, acabamos de ver a desconsideração machista. Ore a Deus, temendo ao Senhor, amando sua esposa, liderando como Deus lidera a sua igreja. Deus os abençoe e que nós possamos aprender a fazer orações que agradam a Deus e jamais nós mesmos criar barreiras às nossas orações ao nosso Pai eterno. Deus os abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo abunde na vida de cada um dos irmãos que me ouvem nessa noite. Grande abraço.